100 milhões de pessoas morreram por causa de uma única interpretação de um livro. Isso não é um exagero histórico, é a realidade bruta de como a rigidez dogmática funciona na mente humana. Você acredita que tem controle total sobre suas convicções, mas a verdade é que as instituições moldaram sua biologia para temer a dúvida. Neste vídeo, você vai descobrir como a rigidez nasce, por que ela destrói impérios e famílias de forma silenciosa e como escapar da armadilha mental que as religiões e novos sistemas usam para te manter na linha. A história da humanidade é escrita com o sangue de quem ousou pensar diferente. A rigidez não é realmente sobre Deus ou sobre o sagrado, ela é sobre ordem e sobre o medo profundo do caos que existe dentro de nós. Desde as primeiras tribos até as redes sociais de hoje, o padrão é exatamente o mesmo. Nós criamos regras para nos sentirmos seguros em um mundo incerto. Depois, esquecemos que fomos nós que criamos essas regras e começamos a odiar e até matar por elas. Mas o que acontece quando a regra se torna mais importante que a pessoa? É exatamente aqui que o perigo começa. Nas próximas etapas desta jornada, você vai entender o mecanismo por trás de cada guerra santa e de cada cancelamento moderno. O que você vai ouvir pode desafiar tudo o que você considera como verdade absoluta. O seu cérebro odeia a incerteza. A dúvida gasta energia demais e o seu corpo quer economizar recursos. Por isso, ele ama o dogma. O dogma funciona como um atalho cognitivo muito eficiente. Ele te entrega todas as respostas prontas antes mesmo de você formular as perguntas. Pense no dogma como um trilho de trem muito sólido. Ele te leva para o destino final sem que você precise olhar para o mapa uma única vez. Mas o problema oculto é que o trem nunca pode desviar do caminho original. Antigamente, a rigidez era uma questão de vida ou morte. Se você não seguisse o ritual da colheita exatamente como o líder mandava, o grupo te expulsava. E ser expulso da tribo no passado era uma sentença de morte garantida. Então o medo social se fundiu com a crença espiritual de forma permanente. Isso criou uma âncora profunda na nossa psique moderna, onde quase todo mundo erra é acreditar que a rigidez morreu com o fim da Idade Média. Ela apenas mudou de roupa para sobreviver ao século XXI. Instituições são como seres vivos com instinto de preservação. O primeiro objetivo de qualquer instituição é continuar existindo a qualquer custo, mesmo que isso signifique trair completamente o propósito que a criou. Veja o exemplo histórico das grandes religiões mundiais. Muitas começaram com mensagens revolucionárias de amor e liberdade individual, mas conforme elas cresceram, elas precisaram de mecanismos de controle de massa. Sem controle rigoroso, não há arrecadação de recursos. Sem arrecadação, não existe manutenção do poder político. A rigidez se torna, então, a ferramenta principal de manutenção desse sistema. Eles transformam o mistério da existência em uma lista de leis burocráticas. Eles transformam a fé genuína em uma obediência cega e mecânica. Pare por um segundo e reflita seriamente sobre sua vida. Quantas coisas você acredita hoje apenas porque uma autoridade te disse que era o certo? A estrutura institucional utiliza a culpa como o seu combustível mais barato. Se você questiona a regra, você é automaticamente rotulado como o culpado. Mas lembre-se que o questionamento é o único caminho para a luz. Observe atentamente o que está acontecendo ao seu redor agora. As igrejas tradicionais podem estar perdendo fiéis, mas o dogmatismo está explodindo em outros lugares. As redes sociais se transformaram nas nossas novas catedrais de julgamento.
Os algoritmos complexos são os nossos novos sumos sacerdotes invisíveis. Se você não repete as palavras de ordem corretas, você é rapidamente cancelado. O cancelamento moderno nada mais é do que a excomunhão do século passado. É exatamente o mesmo mecanismo biológico de exclusão. A mesma sede primitiva por uma pureza ideológica absoluta. O mesmo desejo incontrolável de punir quem é considerado um infiel pelo grupo. Nós apenas trocamos os santos de barro por influenciadores digitais. Trocamos os hinos antigos por hashtags virais no topo das tendências. Mas a rigidez dogmática continua lá, firme e forte. Ela é implacável e fria. Ela está pronta para esmagar qualquer um que ouse ser uma pessoa nuanceada e complexa. Mas por que nós caímos nessa mesma armadilha de novo e de novo sem aprender a lição? A rigidez religiosa ou ideológica funciona como uma armadura pesada. No começo, ela te faz sentir protegido e seguro contra os ataques do mundo exterior. Mas com o tempo, essa mesma armadura começa a limitar seus movimentos. Ela te impede de crescer e de enxergar o horizonte além do metal. Eventualmente, a armadura se torna a sua própria cela. As pessoas mais rígidas são geralmente as que guardam o maior medo dentro de si. Elas precisam que o mundo seja quadrado, porque não sabem lidar com as curvas da realidade. Quando alguém desafia um dogma de uma pessoa rígida, ela não sente que sua ideia está sendo atacada. Ela sente que sua própria identidade e segurança básica estão em risco. É por isso que as discussões religiosas e políticas terminam em gritos e violência. Não é um debate sobre fatos ou lógica. É uma luta desesperada pela sobrevivência do ego. Você já sentiu esse aperto no peito quando alguém discordou de algo que você considera sagrado? Esse é o sinal de que o dogma está tentando te proteger de uma verdade que você ainda não quer ver. A verdadeira maturidade começa quando você consegue ouvir o oposto do que acredita, sem perder a paz. A grande revelação que as instituições tentam esconder é que a rigidez é sempre um sintoma de fragilidade. Uma fé verdadeiramente forte nunca teme a pergunta difícil. Uma convicção real e profunda não precisa gritar para ser ouvida por todos. Apenas o que é feito de vidro vive com medo constante de ser tocado. O que é feito de metal nobre resiste ao impacto e ao tempo sem se quebrar. A verdadeira espiritualidade e o pensamento livre exigem uma coragem rara, a coragem de dizer em voz alta as palavras mais difíceis. Eu não sei. A coragem de mudar de ideia completamente quando os fatos novos aparecem. Aqui estão os 3 pilares fundamentais para você quebrar a rigidez na sua própria vida. 1. Aprenda a separar a mensagem eterna do mensageiro humano que falha. 2. Procure a verdade dentro da dúvida e nunca dentro da certeza absoluta. 3. Entenda de uma vez por todas que nenhuma instituição na Terra é maior que a sua própria consciência. Quando você finalmente para de precisar de respostas prontas e mastigadas, você começa a viver de verdade. A liberdade humana não está em encontrar uma verdade absoluta e estática. A liberdade está na busca constante e infinita por ela no dia a dia. Inscreva-se agora, ou sua mente continuará presa em uma caixa ideológica que você nem sabia que existia até hoje. A verdade nunca foi uma parede de concreto sem rachaduras. Ela é um rio poderoso que flui e se adapta perfeitamente às pedras do caminho. Se você se prender demais a uma única margem, vai acabar afogado no passado. A única constante real em todo o universo é a mudança contínua. Isso inclui a forma como entendemos o divino e o mundo em que vivemos. Quem não aprende a dobrar com o vento da mudança,
acaba inevitavelmente quebrando. A jornada para fora da rigidez é longa, mas o ar lá fora é muito mais puro. Não deixe que transformem sua fé ou seus ideais em uma prisão para sua mente. O mistério da vida é um convite para o espanto e não um manual de instruções.